vai fazer hoje, né, que é basicamente conhecer essas startups, ter alguns minutinhos ali para que elas consigam apresentar a solução delas, e aí a gente investiga junto se faz sentido depois ter um segundo papo ou não, enfim, caso elas consigam auxiliá-los. E aí, como é que vai funcionar basicamente essa dinâmica, tá? Hoje, cada startup, ela vai ter 8 minutos de pitch e 7 de perguntas e respostas. Então, vocês fiquem à vontade para mandar aqui no chat, abrir o microfone no momento, tá? Todas as startups que estão aqui, elas vão conseguir assistir o pitch uma da outra, tá? Então, é um evento aqui aberto enfim, para a gente conseguir compartilhar essas informações e essas soluções, tá? E aí, basicamente, qual é a agenda do dia de hoje? A gente fez esses 5 minutinhos aqui de check-in para que vocês conseguissem ir entrando, pegando uma água, um café, se acomodando. E aí, agora a gente vai ter aqui o Luiz Pires vai dar uma introduçãozinha aqui sobre o que é o evento, o que é a jornada de inovação aberta da Ambima. E, em seguida, a gente segue para a apresentação das startups, tá? Hoje a gente vai ter 6 startups se apresentando, sendo as 3 primeiras voltadas para a parte de comunicação com o cliente e as 3 últimas voltadas ali para a parte de como auxiliar ali na assessoria de investimentos e de planejamento para o cliente, tá bom? E aí, dito isso, eu já queria chamar aqui o Luiz Pires, ali, que é gerente de sustentabilidade e inovação da Ambima, para dar aquele start aqui no evento de hoje, Luiz. Vivian, obrigado pelas mensagens, pelas palavras. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Queria reforçar aqui, acho que algumas questões importantes, né? Bom, acho que para quem ainda não nos conhece, a Ambima é uma associação setorial, ela organiza, ela agrupa, né, empresas do mercado financeiro e de capitais, então são cerca de 300 associadas, são cerca de 1.000 aderentes aos códigos publicados pela Ambima, e o nosso objetivo aqui, nesse primeiro momento, eu acho que tem um áudio vazando, pessoal. Acho que nosso objetivo aqui com a jornada de inovação aberta é criar um espaço, criar um ambiente para discussão, de alguma forma contribuir, né, com a agenda de inovação para todo o setor. Essa iniciativa ela faz parte do Ambima em Ação, que é o nosso plano estratégico, o nosso plano de desenvolvimento de ações, onde a gente entende que levar a inovação, né, ou de alguma forma facilitar o acesso à inovação para as organizações do setor financeiro e do mercado de capitais é um papel da Ambima. Então, nesse momento, a gente abre, né, a gente já está indo para o 4º encontro nessa jornada aqui em parceria com a Liga Ventures, tem sido uma parceria incrível. Então, Rafa, Vivian, muito obrigado aí por toda a parceria, por todo o apoio nesse momento. Eu queria convidar todos e todas aqui para aproveitarem, acho que esse é um primeiro passo, né, a gente está trazendo hoje 6 startups, nosso próximo encontro é mais uma masterclass, é mais uma conversa onde a gente vai discutir os desafios, né, acho que é o desafio da inovação por quem faz inovação, né, então acho que esses encontros têm sido muito positivos e, bom, acho que é isso, a gente tem bastante conteúdo pela frente, queria, né, aproveitar esse momento e lembrá-los que em breve a gente lança um novo movimento que a gente está chamando de Rede Ambima de Inovação, né? Esse é um espaço que pretende ainda ampliar ainda mais essas discussões, como a gente faz a inovação acontecer, como a gente cria esse espaço positivo, como a gente gera parcerias, né? E com isso a gente possibilita que todo mundo consiga andar um pouquinho mais rápido nessa sua jornada individual. Vivian, vai lá, está contigo. Obrigado pelo espaço. Imagina, Luiz. Dito isso, né, gente, acho que agora é o momento que a gente vai conhecer as startups para fazer tudo isso que o Luiz contou, então aproveitem ao máximo, tá? E aí a primeira startup que a gente tem aqui é a High Platform, que a gente vai estar junto com a Jéssica, e aí, Jéssica, eu já vou até parando aqui de compartilhar minha tela para que você consiga compartilhar. Jéssica, você já está aqui? Você consegue nos escutar bem? A gente não te escuta, Jéssica. Ainda não. Segue sem som. Oi. Alô? Agora foi. Perfeito. Era só um ajuste aqui. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade da High Platform estar aqui. Bom, eu vou compartilhar a tela. Eu sei que a gente tem ali 7 minutos. Eu vou tentar ser bem breve aqui. Então, me avisem quando vocês já estiverem visualizando a minha tela. A gente já está visualizando, tá, Jéssica? Só que não está no modo apresentação ainda. Ainda aparece aqui, aparecendo do lado. O PDF. Vamos lá, então. Agora sim? Legal.
Gente, então a gente surfa muito nessa onda da experiência, né, da jornada do consumidor. Então, o nosso principal objetivo é fazer uma conexão completa entre marca e consumidor. A gente costuma dizer que a gente não está resolvendo um problema apenas de comunicação entre a marca e o consumidor. Existem muitos problemas, muitas áreas ali que precisam ser resolvidas, né? Mas é através da comunicação, né? De uma junção aí entre as marcas e os seus clientes através dessa questão de conversa, né? O marketing conversacional que a gente fala, as transações que vão se traduzindo em conversas. Tá? Então, esse é a nossa principal missão aqui, é aproximar as marcas dos seus clientes. Né? Então, nós, dentro dessa jornada, nós entendemos que existe, sim, uma estratégia de atração, onde a RAI, com os seus produtos, pode atuar, uma parte de vendas também, onde a gente pode trazer um resultado muito maior em termos de conversão de venda. Também é necessário fazer o atendimento, né? Quando a gente está falando ali do relacionamento entre marca e cliente, marca e consumidor, e trabalhando sempre a lealdade, né? De nada adianta apenas resolver um problema pontual, uma transação pontual, mas se isso não tiver um relacionamento sólido ali com o cliente, com o consumidor, isso resultar nessa fidelidade desse cliente, desse mercado, né? Então, esses são os 4 pilares que nós atuamos. Por isso que eu falo, não são problemas, a RAI não resolve só a comunicação, né, entre a marca e o cliente, mas também a atração, o atendimento, a parte de vendas e a lealdade, tá? Então, nós temos ali integrações, nós conectamos e entregamos experiência através dos nossos produtos, que eles podem vir de diferentes formas, tá? Então, falando de automação de conversas para ganhar escala, nós temos a parte de chatbot, né? O robô de atendimento. Então, uma inteligência própria da RAI Platform, né? Nós estamos aí há mais de 20 anos no mercado, é a empresa que criou essa tecnologia no Brasil, há muitos anos atrás, e vem aprimorando isso. E claro, né, com as próprias integrações que são possíveis, né, a gente está presente ali tanto nas redes sociais quanto nos canais que a marca escolher para se comunicar com o seu cliente, com o seu consumidor. Isso vai desde o WhatsApp, site, aplicativo, diferentes plataformas ali, nós conseguimos automatizar. E aí, quando a gente fala de automatização, quando a gente fala de robô de atendimento, ele pode ser feito tanto para essa parte de atração, quanto a parte também de venda, né? A gente tem muitas operações hoje conosco que fazem venda sim, em escala, direto pela inteligência artificial, tá? E aí a gente fala também de uma entrega de experiência não só para o nosso consumidor, mas a gente sabe que o nosso cliente, pessoal, ele é também quem usa a nossa plataforma, né? Então, a gente pensa constantemente e desenvolve constantemente inovações aí também para que o nosso cliente usuário, né, ali na operação, falando agora de uma plataforma de chat, né, um atendimento humano por trás ali dessa operação, dessa transação que é necessária, então essa parte conversacional, ela também entra em melhorias e em experiência, não só para os consumidores sendo omnichannel, trabalhando em todos os canais, mas também com uma visão única, uma visão clara daquilo que está acontecendo nesse relacionamento para a equipe que está ali por trás também, trabalhando nessa experiência da jornada, de novo, com o objetivo de conectar, mas também agora falando de um outro produto, de uma outra frente que nós temos, que é para ouvir a voz do cliente, né? Então, nós trabalhamos ali também com pesquisa de NPS e CSAT, né? A famosa pesquisa de satisfação, tanto da marca quanto do produto, né? Falando de voices, falando de review, falando de credibilidade, do valor que isso tem, o valor que existe na opinião do cliente para tomada de decisão e para várias inovações que podem surgir, tá? Tudo isso trazendo também relatório, visão
de decisão mesmo, tá? E aí essa visão de decisão, essa parte de ouvir o mercado, ela vai além também de usar apenas a parte conversacional, falando de mídias sociais, falando dos canais digitais, desse controle que hoje é possível fazer, então, conectando tudo isso numa linha do tempo, numa timeline, para que isso faça sentido. A gente tem também ferramenta de envio de e-mail, né, para automatização também, e-mail marketing, e essa parte de inbound marketing, para que essa comunicação entre marca e consumidor seja muito direta e completa. A gente se preocupa muito com essa parte de termos uma experiência completa e, de fato, omnichannel, que entregue resultado, tá? Então, só para finalizar, por curiosidade, falando de um case de sucesso na prática, né? Nós temos a Sem Parar, eles conseguem não só gerar conversas ali e aproximar o relacionamento, mas também algumas transações. Então, a gente conseguiu melhorar os índices de inadimplência, principalmente através da inteligência artificial, dando um exemplo aqui, claro, para vocês desse aumento de receita. Então, é isso, pessoal. Espero ter transmitido aí de uma forma clara e objetiva. Perfeito, Jéssica. Obrigada aqui pela apresentação. E aí, pessoal, o que a gente abre agora? A gente abre aqui para o momento de, enfim, explorar um pouquinho com a Jéssica. Se vocês têm alguma dúvida, gostariam de saber algum outro ponto que ela não trouxe, podem mandar tanto aqui no chat, como, enfim, abrir o microfone, tá? Esse é o momento que a gente tem bem livre para explorar o máximo aqui com a Jéssica. E aí, Jéssica, enquanto aqui o pessoal vai se animando para mandar aqui as perguntas, tem o que você diria que é o grande diferencial de vocês em relação às outras plataformas de hoje, enfim, as outras tecnologias voltadas para essa parte de comunicação e trazendo muito para o ecossistema aqui dos associados da Ambima, né? Quando a gente fala da parte de investimentos. Legal essa pergunta, porque quando a gente vem para o mercado, a gente começa a olhar e entender que a gente não tem um concorrente direto, né? Então, hoje a RAI, até mesmo com a compra de empresas, enfim, com esse incremento dos produtos, né? Quando a gente fala de ser omni, de ser completo, talvez a gente vai ter ali um concorrente na parte de robô de atendimento, talvez a gente vai ter um concorrente numa ferramenta de gestão de e-mail, mas não uma concorrência de uma maneira tão completa assim, né? Onde as empresas conseguem, num único fornecedor, ter tudo o que precisam nesse sentido, tá? Então, acho que, claro, falando de assertividade do bot, de qualidade, hoje nós somos pioneiros nisso, então isso faz com que a gente, claro, tenha uma expertise muito maior, mas aí a gente vai ter que aprofundar em cada produto. Por isso que, de uma maneira geral, né, não existe nenhuma empresa que faça esse ecossistema todo, né, que atenda tudo isso da mesma maneira que a RAI. Perfeito. E aí, Jéssica, a gente tem a primeira pergunta aqui, que veio do Thiago. Como funciona a monetização de vocês, né? É por transação, por usuário único? Então, quando a gente está falando de uma ferramenta, de uma gestão ali pela parte de um operador humano, a gente vai falar sobre uma licença de um usuário. Mas quando a gente está integrando um robô de atendimento a um WhatsApp, por exemplo, que é um canal que tem conversas, que gera atendimentos, aí a gente está falando de monetizar por transação, né? A gente está falando de monetizar por atendimento. Beleza. Legal. Mas hoje vocês utilizam os dois modelos, só para ver se ficou claro. Os dois modelos, tá? É como se a gente está falando de uma esfera, né? Onde existem... É como se você pensasse numa pizza e ela tem várias fatias. Cada fatia dessa, né? Cada módulo desse da RAI, ele é monetizado de uma maneira diferente, justamente porque ele atende canais distintos, né? Não, perfeito. Uma outra pergunta que a gente tem aqui, Jéssica, é se vocês já incorporaram algo do modelo GPT com base nos dados dos clientes, e se sim, como que ele previne essas alucinações? Legal, boa pergunta. Sim, já incorporamos, a gente tem muitos estudos também e inovação vindo por aí nesse sentido, tá? Mas como que ele previne alucinações, né? Uma pergunta que a gente até recebe bastante aqui.
E dentro do próprio robô, eu acredito que essa pergunta tenha sido direcionada à inteligência artificial, né? Falando do robô, ele tem algumas maneiras de notificar a assertividade dele nas respostas, né? Então, existe todo um trabalho feito por trás, quando ele é programado de curadoria, de gestão desse conteúdo, dessa base, a construção da base de conhecimento dele, mas à medida que ele vai tendo a interação ali com os consumidores, existem alguns relatórios que mostram qual é o tipo de resposta que ele está dando. E a gente sempre fala, né? Uma inteligência artificial, ela é como uma criança, ela vai aprendendo, nós precisamos dizer a ela, né, por meio de programações, enfim, aquilo que ela precisa comunicar. Então, por meio desses relatórios, dessas notificações e até as regras de configuração, é possível que a gente previna ou até trate alguma resposta indevida. Perfeito. Jéssica, e aí, pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, fica à vontade aqui para mandar no chat também, ou para abrir o microfone, conforme eu falei. Enquanto isso, Jéssica, ali complementando, qual seria, até que enquanto o pessoal manda alguma pergunta, o case que você diria que é destaque ali voltado para o ecossistema aqui de investimentos, que você falaria que o pessoal não pode ir embora sem lembrar desse case, enfim, até para tangibilizar aqui como que eles vão ter aplicações também dentro do contexto deles. Legal. A gente, pensando muito nessa questão de investimento, né? Acho que a gente tem duas vertentes, né? A gente tem aquele tipo de cliente que ele tem o receio ainda ou de investir, ou ele precisa de uma educação muito maior, né? A gente tem alguns clientes aqui que trabalham dessa forma, né, com as ferramentas de educação desse mercado, que tem transformado muitos mercados aqui, e principalmente essa parte de financeira, de investimento mesmo, mas também, falando de inteligência artificial, a gente está falando de algo que ainda tem um desafio, né, das pessoas confiarem, né, e nós temos alguns cases aqui onde nós conseguimos comprovar para o próprio consumidor o retorno que ele tem nesse sentido, né? Então, falando do que não esquecer daqui, né, principalmente os nossos índices de retenção e conversão, né, que são os maiores do mercado, quando a gente está falando dessa estratégia conversacional. Então, a gente pega ali clientes que têm 70% de retenção dentro de uma inteligência artificial, que jamais esperavam ter esse indicador fora da RAI. Então, falando disso, acho que principalmente essa parte de sermos pioneiros, de estarmos há mais de 20 anos no mercado, isso faz com que nós tenhamos base para poder falar sobre isso, sobre principalmente conversão, sobre reverter uma estratégia conversacional em, de fato, um aumento de faturamento, né? Perfeito, Jéssica. Acho que a gente não tem mais perguntas aqui, já estava se aproximando mesmo do tempo que a gente estima aqui, que são os 8 minutos de pitch e 7 de perguntas e respostas. Queria te agradecer mais uma vez aqui pela disponibilidade, tá? Pode continuar aqui na sala assistindo os outros pitches, fiquem à vontade. E aos demais, pessoal, agora a gente vai lançar uma enquete perguntando basicamente se vocês têm interesse em conversar depois com a Jéssica, para, enfim, é um segundo papo, tá? Não considerem como já fechando um contrato ou algo relacionado a isso. É basicamente para explorar aí mais a fundo, enfim, não significa que a gente já está fechando um contrato ou algo do tipo, tá? Então fiquem à vontade. Eu vou lançar agora a enquete. E aí, basicamente, vocês só respondem se tem interesse em ter um segundo papo ali com a Jéssica ou não, tá ok? Enquanto isso, eu já vou chamando aqui a próxima startup, tá? Essas 3 primeiras startups, a gente está falando daquele tema de comunicação com o cliente. Assim que a gente fizer essa mudança ali para a parte de assessoria de investimento, eu também aviso vocês, tá? Enquanto isso, o Gabriel da Nama, você já está aqui? Consegue nos escutar bem? Já estou aqui. Estão me ouvindo? Estamos sim, Gabriel. E aí, Gabriel, fica à vontade já para ir compartilhando sua tela aqui, enquanto o pessoal termina de preencher a enquete. E aí, só te relembrando, que são 8 minutos de pitch, 7 de perguntas e respostas. Eu estou fazendo aqui o acompanhamento do cronômetro
aqui comigo. E aí, se você passar do tempo, eu sou aqui um pouco a chata do evento que vou te atrapalhar, tá ok? Mas para a gente conseguir aproveitar o máximo de toda a apresentação. Perfeito. Vocês estão vendo minha tela? Estão me ouvindo bem? Porque minha internet está meio ruim aqui hoje. Se falharem, me avisem. Tá ótimo, fica à vontade. Quando você quiser começar, eu já dou aqui o start no cronômetro, tá ok? Tá, perfeito. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade de participar com vocês aí mais uma vez, com a Liga Ventures, né? A gente sempre participa aí dos eventos. A Nama, nós somos uma empresa focada em inteligência artificial. A gente está no mercado desde 2013, com um trabalho, principalmente no início ali, bem voltado para processamento de linguagem natural e criação de chatbots de fluxo, né? E a gente sempre teve uma área de pesquisa e desenvolvimento que traz tecnologias novas, que são estado da arte. E de 3 anos para cá, a empresa pivotou e mudou bastante a operação para ter modelos focados em Large Language Models, né? Que são os famosos LLMs. Ou seja, similar a ChatGPT-3, por exemplo, ChatGPT-4, OpenAI, mas a gente tem outros modelos também, como buscadores semânticos, classificadores que fazem tarefas que otimizam a criação de chatbots para fazer automatizações em escala para atendimento do consumidor, né? Então, super a ver aí com o que vocês estão buscando de automatizações no atendimento do cliente, né, no setor financeiro. E também para realizar outras tarefas, por exemplo, como leituras de documentos, buscas de informações e grandes massas de dados, tá? Deixa eu passar aqui meu slide. Espera aí que não está passando. Deixa eu ver aqui. Acho que é meu teclado, foi. Então, hoje a gente transcende a criação de chatbot, tá? A gente consegue fazer aí uma realização, um desenvolvimento, uma implementação de bot de uma maneira muito mais facilitada com as tecnologias que a gente tem hoje. Só para vocês terem uma noção, antes o trabalho de criação de bot, ainda como as empresas no geral trabalham, criando fluxos de conversa, então você literalmente desenha a experiência do cliente dentro de um fluxo conversacional e você treina frases para cair em cada uma das sessões, né? Então, por exemplo, como que eu faço para começar a investir na bolsa? Como que eu faço para começar a investir em ações? Como eu posso começar a investir em ações? Então, você tinha que treinar essas variações para cair na mesma sessão de texto ali que tem a ver com investir na bolsa de valores, né? Isso tinha a necessidade de você treinar ali 20, 25, 30 frases para cada sessão que você desenhava dentro do seu fluxo, né? E hoje com a Nama, a gente tem uma criação muito diferente. Basicamente, a gente não precisa desenhar mais fluxo, a gente basicamente precisa alimentar a inteligência artificial somente com as respostas que você quer dar e ela já é pré-treinada. Então, você não precisa treinar. E ela já vai pegar variações semânticas e jeitos diferentes de se falar aquela pergunta através das correlações semânticas entre o modelo de Large Language Model da Nama e a base que você indexou dentro da ferramenta, né? Isso vai ficar mais claro com a demonstração da plataforma em uso que eu vou fazer durante a reunião aqui. Tá? Então, hoje com o ChatGPT-3, principalmente o ChatGPT-4, está super empolgante, as empresas estão super querendo implementar essa tecnologia, mas acaba sendo um pouco confuso como fazer essa implementação de fato na operação, né? Como que eu vou fazer aquilo que está dentro daquela telinha do ChatGPT-3 funcionar dentro da minha operação, né? Ainda é algo que é desafiador para as empresas como um todo. E a Nama, ela surge justamente como essa ferramenta que possibilita de uma maneira super fácil, você criar uma conta na nossa plataforma, indexar uma base de textos ali que tem a ver com o atendimento do seu cliente e já sair fazendo perguntas e ver a tecnologia funcionando dentro do seu cenário, né? E o legal é que se você pergunta sobre coisas do concorrente ou coisas que não tem a ver com aquilo que você indexou, ele vai falar que não foi pronto, não foi feito para aquilo, né? Até o contrário do ChatGPT-3, que ele responde sobre tudo, né? Então, a Nama é uma empresa que ela foi incubada pela Google dentro do Brasil, né? Então, a gente foi incubado em 2016, 2017, e hoje a gente é acelerado pela Google, né? Estava até no evento de inteligência artificial na Google em São Francisco há 2 semanas, a gente participou também. A gente já apareceu na mídia em diversos canais e a gente tem alguns bots premiados, dentre eles aí
A gente tem, por exemplo, o Magazine Luiza, que foi um cliente nosso aí, pioneiro no uso de inteligência artificial no Brasil, e que a gente automatizou o processo de atendimento do cliente durante o Black Friday, né? Então, imagina a quantidade de pessoas que você tinha que atender. Você tem que atender numa Black Friday, né? Era mais de 6 mil atendimentos simultâneos, e a gente conseguia fazer isso com escala sem cair o serviço e atendendo todo mundo ao mesmo tempo sem problema algum, né? Um outro exemplo nosso foi o Poupa Solução dentro do setor de Gov, e ele conseguia basicamente fazer agendamento de segunda via de RG, agendamento de segunda via de carteira de trabalho. Então, todo o serviço que o Poupa Tempo faz aqui em São Paulo, você conseguia agendar utilizando o bot, né? Foi um exemplo muito prático, porque antes desse bot tinha filas enormes para fazer esse agendamento, e hoje não existe mais essas filas, né? Você faz justamente pelo seu celular, não precisa mais ir fisicamente lá fazer. E a gente tem mais de 450 mil pessoas falando obrigado e Deus abençoe para esse bot. É como se fosse uma outra pessoa do outro lado. Então, isso mostra muito também a humanização da inteligência artificial, da interação entre o humano e a máquina. Uma outra solução foi o da Neo Energia, que a gente automatizou mais de 50 tipos de solicitações diferentes, com integrações super complexas, né? A gente fez uma integração também que possibilitava você tirar foto do relógio de luz e ele gerava uma conta, né? Um boleto para a pessoa pagar direto ali da foto da pessoa. Isso mostra o potencial que a gente tem com integrações com sistemas da empresa, com outros sistemas externos, para desenvolver ainda mais a experiência do usuário, né? E o bacana da Nama é que você consegue dizer adeus, literalmente, para as respostas medíocres que os bots têm no geral. São aquelas bots sempre, aquelas respostas sempre padronizadas, ou um bot que funciona somente por botão, não funciona por inteligência artificial. O nosso não. O nosso, se você fala com erro ortográfico, você fala com regionalismo, você fala com faltando uma palavra, faltando um acento, ele vai conseguir entender, ele vai trazer a resposta do usuário de uma maneira bem humana mesmo, né? Se o humano consegue entender a nossa inteligência artificial, ela também vai conseguir compreender aquilo, tá? E ela consegue ter uma precisão e a exatidão que vai além do ChatGPT-3, ChatGPT-4 também, porque você consegue indexar uma base que vai ser a fonte da verdade, né? A fonte da verdade daquela inteligência artificial, que se não tiver aquilo dentro daquela base, ela não vai responder sobre aquilo. Ela vai responder sobre o que está indexado, né? Isso garante com que as respostas sejam mais precisas e que você consiga também limitar o horizonte que aquela inteligência artificial vai atender, né? Isso não significa que as respostas vão ser sempre padrões, tá? Ela vai sempre adaptar a resposta para o que o usuário está perguntando, para ser mais direto ao ponto possível do que ele está querendo, tá? E basicamente também a gente consegue atender diversos canais diferentes, desde o WhatsApp, a gente é parceiro oficial do Facebook, Instagram, Messenger do Facebook, Telegram, Slack, Teams, tudo isso é possibilidade, e consegue integrar com ferramentas externas de atendimento humano também, como o Zendesk, Movidesk, Octadesk, para fazer um atendimento humano quando é preciso, né? Que são certos assuntos pode ser necessário você transferir o atendimento para um ser humano continuar dali para frente. E o legal é que a gente também consegue organizar o tom de voz da inteligência artificial para ornar com o que você tem de tom de voz da sua empresa. Se a sua empresa se comunica de uma maneira mais séria, mais despojada, se a sua empresa é do setor financeiro tem que saber termos técnicos do setor financeiro, a gente consegue adaptar para que o tom de voz da inteligência artificial reflita o que a sua marca precisa que reflita. Aí, dando um exemplo prático, não sei quantos minutos que eu tenho aqui, se você tiver aí já para eu me Você organizar. acabou de bater aqui os 8 minutos. Foi Ah, bem... tá, perfeito. Feliz. Eu ia demonstrar aqui agora. Posso fazer uma perguntinha aqui só? Para Então, mostrar pode funcionando? Então, aqui, por exemplo, eu vou selecionar uma base da Blackstone, né, que é um fundo de investimento. Eu posso pegar uma pergunta aqui, por exemplo, what are the total assets under management? Ele vai buscar em cima do material que está indexado dentro da nossa inteligência artificial e ele traz a resposta que ele encontrar ali dentro de uma maneira direcionada para a pergunta do usuário. Né? E literalmente, assim, o jeito de você subir os arquivos é você pega o que você tem de PDF, o que você tem de documento, de Excel, você indexa na nossa ferramenta, uma ferramenta visual, e aí você já pode vir aqui perguntar no modelo de barra de busca ou no modelo de bot.
tá? Então aqui, por exemplo, ele trouxe a resposta certinha, falando que tem 991 bilhões em gestão, né? E aí dando um exemplo de como isso fica na operação de fato, a gente tem o exemplo da Canon, que fica aqui no inferior direito, um botzinho funcionando. Tá? A minha internet está demorando, não está carregando. Mas aí eu abro para questionamentos, fiquem à vontade aí para fazer interações. Boa, Gabriel, obrigado pelo pitch. E a gente já tem até uma pergunta aqui, que a primeira é, você pode Eu citar já abri métricas de aumento de produtividade? Gabriel? Acho que você Ele travou para mim. Também travou um pouquinho aqui para a gente. Atividade, né? Mas a gente te escuta bem, peraí, tá? só um segundinho. Voltou. Você está me ouvindo? Travou Gabriel, um talvez se você fechar seu vídeo, eu acho que melhora a conexão. Isso. Aí, estão me ouvindo agora? Está ótimo agora, a fala. Agora eu escuto bem. Perfeito. Boa, perfeito. A primeira pergunta que a gente tem aqui, Gabriel, é se você pode citar métricas de aumento de produtividade. Tá, geralmente a gente tem diversas maneiras de metrificar isso, né? Uma delas é o quão que a retenção tá resolver e não passando para o humano, né? Então a gente sempre calcula esse índice de retenção, que geralmente fica no início ali, principalmente começando nos 70%, e a gente consegue ir aumentando isso aí até uns 80, 90. Obviamente ele nunca chega a 100%, tá? A inteligência ela nunca vai automatizar 100% daquela operação, tá? E aí tem o NPS também, que dá para pegar índice de satisfação, e outras métricas que podem ser adaptadas para a operação, para o caso de uso que a empresa está usando, tá? Além do ROI também, que a gente sempre consegue calcular. Perfeito, Gabriel. E aí, pessoal, fiquem à vontade para, enfim, abrir o microfone, mandar aqui no chat para a gente ir fazendo mais perguntas para o Gabriel. Enquanto o pessoal aqui vai mandando mais perguntas, Gabriel, o que você diria hoje que é o grande diferencial, assim, lógico que você já trouxe um pouco na apresentação, mas em relação às outras plataformas do mercado, enfim, até nesse contexto aqui que a gente tem da Ambima na área de investimentos? O grande diferencial da Nama hoje é por ela ser bem plug and play, né? Então ela é super fácil de fazer a implementação. Até para fazer POC a gente consegue fazer de uma maneira super rápida. Basicamente, hoje, para a gente conseguir fazer uma implementação que a gente precisa é de uma base de conhecimento, né? Simplificando isso, é o quê? São arquivos, por exemplo, em PDF, em documentos Word ou páginas web que tenham conteúdo que você quer que o chatbot fale, né? Que a inteligência artificial fale. Então, a gente tendo esse material em mãos, é simplesmente a gente pegar ele, indexar ele na nossa ferramenta, que é uma ferramenta SaaS, visual, super fácil de ser usada para pessoas que não são técnicas, você não precisa ser programador para utilizar. Chega lá, arrasta os documentos PDF, Word, pega as páginas web, indexa ela também, e uma vez que você subiu, apertou o botãozinho para enviar, você já sai fazendo as perguntas. Tá? Então a implementação é muito rápida, você vai fazer os testes, verificar se está funcionando bem na sua operação. Se você gostou, a gente pode partir para um contrato de fato e colocar isso dentro do fluxo de bot. Tá? Então a implementação hoje, assim, comparado com antes, que a gente gastava 3, 4 meses para desenhar um fluxo, treinar frases, desenhar as regras de negócio, hoje a gente está falando aí de 2, no máximo 3 semanas para fazer a implementação. E aí, consequentemente, também, o custo de operação hoje é muito mais reduzido. Assim, antes a gente tinha pacotes a partir de R$14 mil mensal, e com um setup, né, um valor de implementação, que era um serviço de horas humanas, de R$40 mil no mínimo. Então, hoje a gente não cobra setup, você não paga nada de setup, e a gente tem planos de uso a partir de R$1.900 mensal. Tá? Então, a gente costuma dizer que a gente até está democratizando o acesso à operação de inteligência artificial, porque a implementação está sendo super rápida, sem envolvimento humano muito, muito, muito pesado e com um custo muito mais reduzido. Perfeito, Gabriel. E aí eu acho que só para fechar aqui, enquanto, enfim, se o pessoal tiver mais alguma dúvida, também fica à vontade aqui para mandar.
qual seria, assim, talvez um case ou a última mensagem que você deixaria aqui para o pessoal ir embora, lembrando da Nama ali para o ecossistema deles, né, para o dia a dia deles ali, que talvez seja aquele case que você fala, poxa, isso aqui eu conseguiria aplicar em facilidade com vocês, enfim, você já trouxe um pouco na apresentação, mas aquele que você diria que é destaque agora. A gente tem alguns exemplos aí dentro do setor financeiro, né? Um deles é a Nomad Digital, né? Que é a empresa de remessa de câmbio e investimento no exterior. A gente conseguiu captar ali as FAQs, as perguntas frequentes dos clientes, indexar isso na nossa base e colocar isso em operação de uma maneira super rápida. A gente tem alguns casos também que a gente pegou relatórios de boutiques de investimento ou de fundos de investimento, que você consegue fazer perguntas sobre qual que foi o rendimento do ano, qual que foi o desempenho, e ele vai ler o relatório em PDF e trazer esses retornos, né? Então, aí são alguns casos tanto de operação de FAQ, de suporte, também tem casos de venda, por exemplo, que a gente pega descritivos de produtos financeiros, né, que são textos que descrevem os produtos financeiros, indexa na base para você conseguir fazer perguntas sobre esses produtos e talvez até realizar uma venda ali dentro ou passar para um assessor, continuar o atendimento dali. São alguns casos que demonstram a efetividade dentro do setor financeiro, e aí eu abro e deixo o convite aí, se vocês tiverem, né, sem compromisso nenhum, se vocês tiverem alguma base de conhecimento que vocês queiram testar, alguma FAQ, algum base de descritivos de produtos financeiros que vocês tenham, quiser fazer um teste do nosso produto, a gente super pode ajudar vocês nesse processo, e ele também é aberto. Se você entra no nosso site nama.ai, dá para criar uma conta lá em cima, tem uma aba chamada Entrar, você consegue criar uma conta e fazer os testes também sozinho, é super fácil de fazer, tá? Mas se precisar de ajuda, eu estou super à disposição. Perfeito, Gabriel. Você até falou aqui de alguns clientes voltados para a área financeira, mas você tem algum ali voltado especificamente para a parte de investimentos? Então, esses fundos são da área de investimento, tá? Da área de investimento, né? Perfeito. Bom, pessoal, caso vocês não tenham mais dúvidas, aqui a gente também já bateu aqui os 7 minutinhos. Gabriel, queria te agradecer por toda a disponibilidade aqui durante todo o processo, enfim, se apresentando aqui também, tá? Fica à vontade para continuar assistindo aqui os pits, enfim, a gente vai lançar aqui as enquetes. Basicamente, se alguém tiver interesse, depois a gente entra em contato contigo também e pega esse feedback, tá ok? Mas muito obrigada aqui pela sua participação. E aí, pessoal, seguindo a mesma linha aqui que a gente fez com a startup anterior, agora eu vou lançar uma enquete. Para caso vocês queiram ter um segundo papo com o Gabriel, investigar, enfim, se faz sentido ali olhar para onde vocês trabalham, enfim, se vocês conseguem linkar de alguma forma ou não. Fiquem à vontade para responder Perfeito. sim ou não. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Gabriel. Sim ou não. Relembrando que isso não é fechar um contrato, enfim, garantia que a gente vai seguir em frente ou não. É mais para ter uma ideia se vocês querem ter um segundo papo ou não, tá ok? E aí eu já vou lançar ela aqui para vocês. Enquanto isso, a gente já vai chamando aqui a Amanda, tá? Da próxima startup. Ela vai falar da Talos. Amanda, você já consegue nos ouvir bem? Da Talos, perdão. Olá, Vivian, consigo sim, já estou aqui. Perfeito. E você já fica à vontade aqui para ir compartilhando sua tela. Por algum motivo aqui eu não estou conseguindo lançar a enquete, mas aí eu já lanço para vocês em poucos minutinhos, tá ok? Uhum. Posso começar? Pode sim, eu já vou dar aqui o start no cronômetro, relembrando que você tem 8 minutos de pitch e 7 de perguntas e respostas, tá ok? Mas fica à vontade para começar. Perfeito. Bom, pessoal, primeiramente, prazer. Eu sou a Amanda, sou executiva de novas contas da Talos, tá? Tô um pouco rouca, perdão. Mas estou muito feliz de estar aqui a primeira vez com vocês, tá? E antes de falar, de trazer a visão da Talos como empresa, eu queria trazer a minha visão como consumidora, tá? Então, falando um pouquinho de como é o perfil, né, o pensamento do consumidor,
Hoje, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi abrir os olhos e depois abrir o meu e-mail para ver como que estava, como que estavam as minhas finanças, e eu recebi o boleto do meu aluguel. E há um tempo atrás, pensando como consumidor, eu teria que ir em um banco, fazer o pagamento, e hoje não. Parece até arcaico falar, né, que antigamente a gente ia em bancos fazer o pagamento das nossas contas. E o que eu quero chegar? Aonde eu quero chegar com tudo isso? O mundo mudou, né? O mundo muda o tempo todo, e quando o mundo muda, o mercado se transforma. Então, hoje, dentro das fintechs, que é até uma boa parte dos nossos atendimentos, hoje dentro da Talos, milhares de dados, eles são trocados, né? E quais são os mecanismos de proteção que a tua empresa aí tem usado para proteger tanto os dados da sua empresa, quanto os dados do seu consumidor? O que eu quero apresentar para vocês, o que a Talos faz, é trazer agilidade, tá? Trazer automações para que a sua equipe não tenha retrabalho, o teu nível de gerenciamento, né, os teus gestores tenham dados consolidados e, acima de tudo, a tua equipe não refaça as mesmas operações, tá? Então, trazendo aí um pouco de Talos, a Talos, ela é a plataforma Omnichannel oficial do RD Station, tá? O RD Station hoje, ele tem o maior share aí de mercado, né, no seu segmento. Nós somos impulsionados pelo Itaú, tá? Trazendo aí em mais números, opa, travou aqui para mim. A Talos hoje, ela tem 5.000 usuários ativos diariamente. A nossa operação, ela troca aí mais de 400.000 interações por dia. Mais de 1.000 clientes usam Talos e hoje nós estamos presentes aí em 26 estados. E quais são os principais problemas, quais são as principais dores que hoje a Talos resolve, tá? Clientes que ficam sem resposta, isso gera uma insatisfação muito grande, tá? Perca de clientes por falta de relacionamento, por uma comunicação não tão aquecida, operações que não enxergam aí os dados da sua operação mesmo, e perca de informações estratégicas, tá? Além disso, a perca de vendas por falta de comunicação, de contatos e muitas vezes de interação. E hoje, trazendo assim mais dados, hoje, não sei se vocês sabem, mas 26% das campanhas 26% das campanhas são geradas mais pelo WhatsApp. Todos os dias as pessoas abrem o WhatsApp, tá? 94% dos brasileiros usam o WhatsApp e 70% usam para comprar e para obter suporte. E o WhatsApp, ele possui também a maior taxa de abertura, sendo 98%. Então, queria falar também do crescimento estimado que a gente traz nas empresas, 590%, tá? Numa média de 4 anos, a preferência de 61% dos brasileiros por meio de mensagens via WhatsApp, cerca de 60% das interações digitais são feitas por humanos e bots, 80% usam aplicativos de mensagem para comprar pelo menos uma vez ao mês, 50% dos investimentos são relacionados a chatbot e inteligência artificial, e a gente traz aí 20% no aumento das vendas, tá? Alguns dos nossos clientes, nós temos clientes como o Damásio, Camed Saúde, e dentro das fintechs, né, soluções de pagamento, a gente traz aí o Banco do Nordeste. E trazendo um caso de uso bem específico do Banco do Nordeste, como a gente trabalhou para agilizar todo o atendimento, eu trouxe aqui o que a gente fez no Banco do Nordeste, tá? Então, a gente dividiu em 3 partes. Primeiro caso de uso, a gente conseguiu agilizar a abertura de contas através do fluxo de qualificação do bot. O segundo caso foi o quê? A gente criou um saque dentro do bot, diminuindo a fila de espera e, consequentemente, a insatisfação dos clientes. E instalou também uma pesquisa de NPS. No terceiro, a gente trabalhou aí também com a consulta de boletos através de integrações via API e o desbloqueio de segurança, tá? Então, basicamente é isso. Eu quis falar menos e abrir mais para perguntas, caso vocês tenham algumas. Perfeito, Amanda. Muito obrigada aqui pelo pitch. E aí, pessoal, já fica à vontade aqui para mandar perguntas no chat, enfim, abrir aqui o microfone também. Enquanto o pessoal aqui vai se animando, Amanda, para mandar as perguntas, o que você diria hoje que é o grande diferencial? Acho que vocês naturalmente já trazem um pouco ali no pitch, mas que é o grande diferencial de vocês em relação à concorrência e até como vocês se aplicam isso ao ecossistema ali da Ambima, que é voltado para a parte de investimentos. Tá, eu diria que são 2, tá? Primeiro, nosso suporte.
acredito que várias empresas têm aí um time de TI robusto, só que quando a gente aplica a realidade do usuário, muitas vezes algumas dúvidas não são esclarecidas. Então, o nosso suporte, ele é uma tela de distância, tanto para o teu time, tá? Time de base, quanto para o time de gestão. O segundo ponto, eu acredito que é a nossa escuta ativa. Nós escutamos os nossos clientes diariamente, isso faz com que nós desenvolvemos tecnologias que atinjam dores muito específicas. Então, eu acredito que sejam esses dois pontos que nos tornam diferentes, tá? E hoje, qual é o modelo de negócio de vocês? Nós somos SaaS, tá? Beleza. E aí, enfim, vocês conseguem fazer essa aplicação plug and play mais fácil, né? Uma outra coisa que seria interessante compartilhar aqui com o pessoal, enquanto eles vão mandando perguntas, é se tem um case que, enfim, se fosse para sair hoje aqui do dia, que você queria trazer de destaque, enfim, que as pessoas lembrassem, enfim, para puxar um segundo papo ou não ali com você, e esse case fosse o que marcasse a Talos. Tá, a gente tem vários cases, mas eu vou trazer um que abrange vários setores, vários segmentos. É que dentro da Talos a gente tem um social, tá? Quando a gente passa aí para o time de atendimento, muitas vezes o macro, muitas vezes algumas palavras passam desapercebidas, e dentro da Talos a gente consegue ver o macro. Então, a gente tem aí como entender quais são as palavras mais ditas, quais são os produtos e serviços mais buscados. Isso gera dado para que as empresas atuem com mais inteligência na hora de desenvolver produtos e serviços. Amanda, bom dia, parabéns pela Talos aí. Amanda, uma pergunta aqui. Em questão de monitoramento, né, da comunicação que vocês têm, né, com os clientes, como que seria feita, assim, talvez para retirar uma inteligência para a empresa, né, assim, nível de perguntas, nível de interação, assim, como poderia ser feito isso, assim? Em questão de monitoramento, Isso. Nós temos 2 níveis de monitoramento e o nosso time está trabalhando com algumas melhorias para lançar o terceiro, tá? Nível de monitoramento, a gente tem um monitoramento em tempo real, onde o time consegue ter todas as conversas monitoradas, e a gente também trabalha com a TAI, que é a nossa inteligência artificial, que através de um banco de palavras, ela analisa as emoções do cliente. Então, o operador ele consegue dar senso de prioridade para aquele atendimento que demanda mais atenção, tá? E a gente também tem dashboards consolidados retroativos, que vai medir tempo de atendimento, tempo de espera, porque a gente sabe que hoje o algoritmo ele trabalha para oferecer o máximo de operações. Então, enquanto eu busco um produto, outras empresas estão anunciando seus produtos também. O tempo de espera aqui é crucial. A gente consegue metrificar isso também, tá? Além do volume de números de mensagens enviadas e recebidas por canal, qual que é o setor que mais tem produtividade, se o meu WhatsApp, o meu Instagram, eles estão próximos ou não, fiz uma campanha de tráfego pago, mas eu não estou tendo muito recebimento, como eu consigo metrificar tudo isso? A gente consegue exibir em dashboards bem completos. Então, show de bola. Em questão de integração, bem facilitado. Eu posso interagir com o meu cliente, por exemplo, via WhatsApp, por exemplo, ou não, e, por exemplo, e outros meios de comunicação via mobile. Teria? Sim, a Talos ela tem a versão desktop, versão aplicativo para Android e iOS, tá? E a gente integra aí com o WhatsApp, o Insta, o Telegram, o Messenger e o e-mail. E é até importante falar, porque muitas vezes alguns canais de comunicação, eles são negligenciados, tá? O Facebook, por exemplo, muitas vezes em algumas empresas não se dá tanta atenção. E a gente viu que o público sênior, ele está no Facebook, e esse público ele tem um poder aquisitivo maior. Então, a gente consegue agregar e a gente consegue diminuir a fricção de tela. O atendente ele não tem que sair do Instagram para entrar no WhatsApp, para entrar no Messenger. A gente consegue centralizar tudo em uma única plataforma e, mais do que isso, a gente consegue criar fila de randomização. Esse atendimento ele vai chegar distribuído. Então, se eu tenho 5 leads e eu tenho aí 5 vendedores, vai um para cada. Isso evita que o meu time fique sobrecarregado, isso evita também que haja uma competição desleal, né?
muitas vezes um vendedor acaba puxando mais leads de uma fila de atendimento, a que a gente consegue distribuir de forma igualitária, tá? De bola, obrigado. Perfeito, Amanda. Acho que a gente não tem mais dúvidas aqui. Queria te agradecer por toda a atenção, pela apresentação, tá? Fica à vontade para continuar aqui assistindo os outros pitches. Depois a gente entra em contato contigo, tá ok? Tá certo, eu que agradeço, pessoal. Enquanto isso, pessoal, a gente vai lançar novamente aqui a enquete, tá? Caso vocês tenham interesse em bater um papo depois com a Amanda, enfim, para aprofundar, enfim, conseguir colocar dentro do momento de vocês, da empresa que vocês estão, fiquem à vontade para responder sim aqui na enquete, ou não também, que não tem problema algum. Mas só relembrando que esse segundo papo ali, enfim, é só uma segunda conversa, tá? Não precisa ser nenhum contrato fechado. Enquanto isso, eu já vou chamando aqui a próxima startup e agora a gente faz aquele momento de migração, tá? Essas primeiras 3 startups foram voltadas para a parte de comunicação com o cliente e agora a gente vai para as 3 startups que vão falar mais ali para soluções que podem agregar valor na parte de assessoria de investimentos e de planejamento, tá bom? Então, eu vou chamando aqui o Jorge da Otto. Jorge, você já nos escuta bem? Sim, vocês me ouvem bem aí? Escutamos sim. Primeiro, bom dia, né? Tudo bem? Bom dia. Jorge, você fica à vontade já para compartilhar aqui a sua tela, tá? Joia. E aí, só te relembrando que são 8 minutos de pitch, seguido de 7 aqui de perguntas e respostas. Eu vou fazer o acompanhamento aqui no meu cronômetro. Caso você ultrapasse esse período aqui, eu vou ser um pouquinho chata e te atrapalhar. Mas acredito que, enfim, você já está bem brifado em relação a isso, vai dar tudo certo. Uhum. Tá, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. O navegador aqui está reclamando comigo. Só um instantinho. Sem problema. Deixa eu ver se ele vai deixar eu... Eu tô achando que ele vai me proibir. Ah, não. Acho que agora ele vai deixar. Apareceu para vocês aí? Aparece, a gente só vê sua barra de ferramenta, mas está num tamanho bom também. Não está aparecendo a apresentação, não? Tá sim. Ah, joia. Então, pessoal, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Eu não estou sozinho, eu estou com o Ítalo, que é meu sócio na Otto Finanças. Nós somos uma fintech, né? Nós temos um foco em finanças pessoais e nós atuamos tanto no mercado B2C quanto no mercado B2B2C agora, né? Quer dizer, nós estamos tentando nos inserir nesse mercado agora também, mas o nosso foco nos últimos 6 anos tem sido o mercado B2C, porque nós temos uma solução multiplataforma de gerenciamento de finanças pessoais, esse é o nosso foco principal. Nós também temos uma plataforma white label, né, que nós estamos tentando oferecer com API, mas daqui a pouco eu falo mais sobre esses pontos aí. Bom, a gente entende que um dos maiores problemas, uma das maiores dores, né, que o brasileiro tem é conseguir fazer um bom uso do recurso financeiro dele, né? A gente percebe que isso é uma coisa bem generalizada e, inclusive, tem acontecido ultimamente de a gente ter tido índices históricos, né, de endividamento, e a gente sabe bem o porquê disso, né? A carência de educação financeira, a carência de saber gerenciar bem as coisas, até a gente que entende, né, um pouco da coisa e não é tão ignorante no assunto, a gente mesmo tem algumas dificuldades, né, em relação a lidar com número, lidar com dinheiro, planejamento a longo prazo. Então, a nossa proposta justamente é oferecer uma solução que pegue o usuário pela mão e conduza ele, né, numa jornada que leve ele desde um ponto de autoconhecimento até um ponto de mudança de hábito. Essa é a parte mais complicada, na verdade, né? Porque a mudança de hábito depende muito da própria pessoa também, não existe um passe de mágica, mas o Otto é feito para trabalhar nesse sentido, né? De ajudar o usuário a mudar o seu hábito a partir desse autoconhecimento que ele faz, do perfil no qual ele se encaixa. E, inclusive, o Otto ele tem uma proposta de personalização, né? Porque à medida de que ele faz o diagnóstico e ele cai dentro de um perfil, então o Otto propõe para ele um plano de ação dentro daquele perfil para que ele possa seguir adiante, né, e melhorar a sua situação financeira.
Então, como eu falei, a gente, na verdade, é uma plataforma, né? Nós temos o aplicativo móvel, tanto para iOS quanto para Android, que o Otto, que é o nosso chatbot em forma de assistente financeiro, ele está embutido, né, dentro desse aplicativo, mas a gente também tem, oferece a possibilidade de fazer um gerenciamento web, no navegador, no desktop. Nós oferecemos conteúdo de educação financeira pelo nosso blog, inclusive é o mesmo conteúdo que a gente também insere dentro do próprio aplicativo, né? Tudo que está no blog a gente joga lá também. Nós temos um dashboard administrativo, e aí, nesse caso aqui, tanto o dashboard quanto essa parte de Otto para empresas é essa nossa tentativa de entrar no mercado B2B2C. No final das contas, o nosso foco é sempre o cliente final, né? Mas aqui a gente oferece a possibilidade das empresas oferecerem o Otto como um benefício, né, para os seus colaboradores, porque a gente entende, e não só a gente, na verdade, a gente está seguindo uma tendência de entender que também a saúde financeira é importante, não apenas a saúde física, a saúde mental, mas a saúde financeira também afeta nas outras saúdes, né? Então é algo que tem sido bastante falado hoje em dia e a gente entende que realmente isso é muito importante. Então eu vou rapidamente aqui só mostrar a vocês um pouco da nossa plataforma, né? Então, isso aqui são telas reais do nosso aplicativo. Então, a gente tem aí a parte de diagnóstico financeiro, tudo como uma conversa, né? Para não dizer tudo, tem coisa que não dá para fazer como conversa, mas basicamente o core, né, do aplicativo é uma conversa entre o Otto e o usuário. Então ele faz um diagnóstico financeiro, ele é enquadrado dentro de um perfil. Nós trabalhamos a ideia de gamificação para estimular, né, principalmente a mudança de hábito, como eu disse, a parte mais difícil, né, do processo. Aí, a partir daí, ele tem as possibilidades de fazer o controle dele dentro da ferramenta. Nós não focamos no gerenciamento financeiro, mas a gente entende que é necessário haver também o gerenciamento financeiro, né? Por que eu digo isso? Porque a maioria das ferramentas que existem por aí, elas focam no gerenciamento. Bota lá seus dados, pronto. Aí eu vou te dizer quando você tem que pagar tal conta, tal, mas isso deixa meio que a cargo da pessoa, né, ter que tomar suas próprias decisões e tal, e a gente sabe que isso, no final das contas, não dá muito certo. Então, a parte de gerenciamento existe também, porque ela é necessária. Então, o usuário cadastra aqui suas contas, cadastra suas despesas, ele pode fazer conexões, inclusive, automáticas, né, com as instituições, algumas instituições financeiras. Então, isso facilita também, em certo ponto, né, para que ele não precise ficar lançando tudo. E aí o Otto vai, ao longo do mês, gerando relatórios, dando dicas, lembrando a ele, né, a depender do perfil, se ele tiver num perfil, por exemplo, que precisa de um gerenciamento muito mais cuidadoso e diário, então o Otto todos os dias lembra ele, para ele não esquecer de cadastrar as despesas, as receitas, etc. O que mais? Aqui tem a questão da conexão, né, a opção que a gente tem de conexões de contas, e os lançamentos manuais também, né? Ele pode também fazer lançamentos manuais, tem gente que prefere fazer assim, e isso também contribui para a educação, né? Para a pessoa ter uma noção daquilo que ela está gastando e tal. Bom, aí em relação ao nosso painel web, ele é mais analítico, né? Então, enquanto no aplicativo a gente tem esse viés mais de pegar na mão, do Otto falar com a pessoa o tempo todo, o painel é mais analítico, porque a gente também entende que tem pessoas que trabalham melhor dessa forma, né? A gente sabe que não tem uma forma certa de fazer gerenciamento financeiro. Então, pelo painel, é possível ter mais informações, é possível ter mais gráficos, inclusive, que no aplicativo a gente não tem. O nosso blog, né, só informativo, a gente tem esse blog, que é o blog do Otto, blog.ottofinanças.com.br. E aqui é um exemplo do nosso painel que a gente oferece para as empresas quando elas contratam o Otto como benefício, né? Eles podem fazer uma análise geral da situação da empresa, né, dos funcionários. Então, por exemplo, como os funcionários fazem o diagnóstico, então a gente mede a saúde financeira da empresa com base nesse diagnóstico, né? Então, quantos % da empresa caiu em tal perfil? Então, aquele ali vai ser vamos dizer assim, o ponteiro, né, da saúde financeira da empresa. E aí, falando rapidamente sobre o nosso modelo de negócios, né, como nós atuamos basicamente no B2C, a nossa fonte primária,
Então, a gente trabalha com assinaturas, né? O usuário, ele tem, até certo ponto, ele pode utilizar a ferramenta, e funcionalidades mais avançadas depende de assinatura. Inclusive, uma das assinaturas é a assinatura família, que a gente chama de family, onde é possível compartilhar o orçamento com outros membros da família. No caso do B2B2C, é essa questão do Otto para empresas como um benefício, e nós também estamos disponibilizando o Otto como white label, então a gente pode implementar toda a plataforma em qualquer instituição financeira para que ela possa utilizar tudo aquilo que a gente já tem, né? As APIs, o próprio chatbot, a inteligência, etc. Bom, então o nosso time é pequeno, né? É composto por mim, o Ítalo, que está aqui em algum lugar aí. O Ítalo é o nosso CEO, né? Eu cuido mais da parte de produto, do Otto e das demais plataformas. O Sérgio, nosso CTO, o Alessandro, nosso desenvolvedor full stack, e o Fábio é nosso Scrum Master. E eu queria muito, muito, muito agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o Otto para vocês. E aí eu vou até chamar o Ítalo agora, que ele vai me ajudar aqui nessa parte de respostas. Perfeito, muito obrigada, Jorge. Você foi aqui cirúrgico no tempo, tá? Acabou bem no último segundo. Primeiro, obrigada aqui pelo seu pitch, tá? E aí, pessoal, já fica à vontade para mandar perguntas aqui no chat, enfim, também abrir o microfone. Enquanto o pessoal aqui vai soltando aqui para soltar perguntas, Jorge e Ítalo, acho que seria legal, talvez vocês contarem um case ali emblemático ali, enfim, para o pessoal até ir se incentivando aqui, que você diria que as pessoas hoje não podem ir embora sem lembrar desse case e que isso pode ajudá-los a tangibilizar como fazer essa aplicação dentro do contexto deles. Quer falar aí, Felipe? Bom dia, pessoal. Na verdade, todo o percurso do Otto foi bem interessante, né? Nosso aplicativo ele nasceu dentro de uma empresa onde nós trabalhávamos. Nós fomos contratados para criar uma plataforma que resolvesse algum desafio das famílias brasileiras, né? Então, nós montamos o MVP, nós validamos dentro da própria empresa, né? E dentro da empresa, nós fomos pesquisar em vários ambientes, como feiras livres, rodoviária, shopping centers, fazer toda uma pesquisa exploratória. Usamos Design Thinking para entender, né, o produto. E aí, nós lançamos o produto em pouco mais de 3 meses, a gente já tinha mais de 100 mil downloads da loja da Play, né? Então, com isso, a gente recebeu muito feedback positivo, já que a gente tinha um suporte ativo. Então, o pessoal mandava muito feedback que a plataforma estava mudando a vida, que era a única plataforma que eles conseguiam utilizar pela simplicidade. Então, a gente trouxe toda essa experiência, né, de usuário para a gente conduzir eles em uma jornada de educação financeira diferenciada. Então, para a gente, o que marca muito é o feedback dos clientes, né? Porque se você observar as plataformas de gestão financeira, elas são bem complexas de utilizar. Até mesmo os próprios apps dos bancos, boa parte das pessoas não conseguem operar, né? Eu acho que... E com isso a gente ganhou alguns prêmios, né? A gente foi eleito o melhor app em algumas plataformas. Então, foi... Se eu pudesse falar de um case, eu falaria de um cliente específico que disse que... Primeiro que ele disse que não sabia nem quanto é que ele ganhava, nem quanto ele gastava. A gente achou até engraçado isso, né? Ele disse que não tinha noção nem de quanto ele ganhava no total, porque tem aquela questão dos descontos, né, e tudo. E aí, através do diagnóstico, ele de cara já falou assim, poxa, isso aqui já me deu uma noção muito diferente daquilo que eu tinha em relação à minha vida financeira, né? E, posteriormente, ele também deu o feedback de como o Otto ajudava ele, e o detalhe é que isso foi logo no começo, né? O Otto ainda estava bem verdinho, assim, a gente tinha muita coisa que não tinha implementado ainda, mas só esse autoconhecimento e os insights que o Otto dava já deu a ele a possibilidade dele conseguir, por exemplo, juntar mais dinheiro no fim do mês, né? Poder o dinheiro render um pouquinho mais no fim do mês. Então, acho que, para mim, especificamente, esse foi uma das coisas que fez com que a gente fosse assim, olha, acho que a gente está fazendo alguma coisa certa, né? Então... Perfeito, pessoal. E a gente tem uma pergunta aqui, que é basicamente, um dos desafios dos planejadores financeiros virtuais é a classificação adequada de gastos dos usuários. Por exemplo, as de cartão de crédito, a depender de como está registrado o lançamento, estabelecimento do vendedor, enfim. Nesse sentido, quais as soluções o Otto tem para isso? Enfim, basicamente, como vocês auxiliariam na categorização? Perfeita a pergunta do Eduardo. Na verdade, Eduardo, toda instituição financeira ela enfrenta essa dificuldade de categorização.
E essa categorização também é uma das ferramentas que ajudam bastante o cliente a conseguir ter um bom planejamento financeiro, né? Nesse caso aí, hoje nós, em relação à integração bancária, que é aí que surge a dificuldade, porque nós consumimos os dados das instituições financeiras e vem categorizado errado, né? Boa parte das transações, às vezes a pessoa fez uma compra em uma sorveteria, só que apareceu uma oficina, né? Então a pessoa vai achar que gastou em uma oficina. Então, nesse caso, a plataforma que a gente integra utiliza machine learning para fazer essa recategorização, fazendo análise de acordo com o uso dos usuários. E na nossa plataforma, a gente faz uma nova análise em cima desses dados que são feito todo esse tratamento, e com isso a gente consegue recategorizar as despesas. Por exemplo, esse mês veio uma despesa lá na minha fatura dizendo que era de oficina, só que na verdade era de sorveteria. Aí eu, como usuário, vou lá na primeira vez e marco dizendo, ó, isso aqui é uma sorveteria. A partir desse momento, a gente pergunta se ele quer aplicar para as próximas vezes que essa transação vier. Aí, se ele informar que ele quer, a gente já salva a nossa base e aplica para todo mundo. Então, a gente vai recategorizando e vai aprendendo de acordo com o feedback do usuário e cada vez mais vai melhorando essa categorização das nossas transações na plataforma. E só como um adendo, isso é um desafio, assim, não só para a gente, né, como para muitas ferramentas, porque, como o Ítalo falou, às vezes, por exemplo, a máquina de cartão de crédito não está configurada da forma correta, né? Ele não configura o tipo de estabelecimento corretamente, ele não coloca o nome da loja. Então, tem situações, e a gente tem que admitir isso, tem situações que a gente não tem o que fazer. Vem lá um código que é muito genérico, que, tipo, vários estabelecimentos estão usando aquele mesmo códigozinho, né, que aqui vem. Então, nesse caso, entra de fato, tem que entrar o usuário também. Nesse caso, tem que entrar o usuário, porque nenhum bot não pode descobrir o que aquele gasto é. Então, o Otto chama a responsabilidade também do usuário para ele perceber isso, né, que ele precisa estar atento a isso. E aí, como o Ítalo falou, a partir do momento que o usuário identifica, aí o Otto, bom, agora eu tenho uma base para poder te ajudar melhor. Então, aí ele vai e melhora a categorização, né? Pessoal, eu tenho duas perguntas aqui para fazer para vocês. Primeiro, parabéns pela Otto, tá? Obrigado. Vamos lá. A primeira é relacionada com a parte mais de investimento ou um aconselhamento de investimentos, né? Os clientes são categorizados, né? Tem essa parte da parte de planejamento financeiro, mas pode ter também algo que possa ser aplicado direto nessa parte mais de possíveis canais de investimento, entre outros. E a segunda é buscado muito no modelo white label, né, para as empresas, quando tem o Otto para as empresas, seria no seguinte: eu vi que a plataforma de vocês é gamificada também, né? Poderia ter uma integração com algo do tipo, por exemplo, pontuação com alguns produtos da empresa, algum ganho em cima disso, para tentar a empresa usar isso de alguma forma? Essas são essas duas perguntas, pessoal. A primeira, em relação a investimentos, é o que a gente quer muito fazer, né? A gente hoje tem acesso a várias instituições de investimento, várias corretoras, a gente tem acesso a esses dados. Só que essa questão de sugestão em si a gente não pode dar, porque tem uma questão regulatória, né, que envolve isso, né? Nós não podemos dar nenhum tipo de sugestão, de indicação de investimento, por conta de uma limitação, né? Mas a gente tem acesso aos dados, a gente consegue trazer toda essa informação para a instituição poder, se ela tiver e ela assim desejar, fazer sugestões de investimentos. Talvez dar uma analisada na carteira do cliente, fazer um rebalanceamento, indicar, pô, esse investimento não está performando tão bem. Fazer A um gente upselling, poder né? parametrizar isso tudo e poder gerar algum tipo de insight ou sugestão, algum tipo de recomendação na plataforma. Mas é factível, é possível fazer isso hoje no Otto. Nós não fazemos por uma questão regulatória, né? Nós até no passado tivemos um grupo de investidores que queria fazer isso com a plataforma da gente. Nós fizemos toda a parte contratual, assinamos com a corretora também. Essa gestora de recursos ia utilizar o Otto para fazer a gestão dos ativos dos clientes deles. Só que, enfim, a gente não deu seguimento por alguns motivos de investimento, a gente não conseguiu se entender.
E em relação à segunda pergunta, né, que o Carlos falou, foi Ítalo, só do... vou te pedir para ser um pouquinho Foi. sucinto, só para a gente seguir aqui o Pode tempo, ser. tá bom? Tudo bem. Não, sendo objetivo, podemos sim fazer com que existam inclusive outros ganhos, né, além dos que já tem na gamificação, e isso pode ser trocado por pontos, pode fazer o que for necessário que a empresa queira personalizar nessa parte de gamificação. É possível fazer, sim. Perfeito, gente, muito obrigado, Jorge e Ítalo, tá? Obrigado por toda a atenção, enfim, resposta aqui também do momento de perguntas Obrigado e a vocês. respostas. Depois a gente entra em contato com vocês, tá? Mas queria agradecer por esse momento. Fiquem à vontade para continuar aqui assistindo os outros pits, tá? E aí, aos demais, pessoal, a gente vai lançar agora a enquete, a mesma coisa que a gente fez com as demais. Caso vocês tenham interesse em bater um segundo papo com o Otto, fiquem à vontade para colocar ali, sim. Relembrando que esse segundo papo, conforme eu falei, é mais aprofundar, enfim, não significa que a gente já vai fechar um contrato. Enquanto isso, eu já vou aqui até chamando a próxima startup, que é o Mauro com a Walker. Mauro, você nos escuta bem? Mauro? Alô? Opa, agora a gente te escuta sim. Você nos escuta bem? Escuto perfeitamente bem. Me escutam bem também? Perfeitamente também. Mauro, primeiro, bom dia aí, tudo bem? Bom dia. Mauro, aí já te dando aqui os passos aqui da dinâmica, fica à vontade já para ir compartilhando sua tela, tá? Relembrando que você vai ter 8 minutos de pitch, seguido de 7 aqui de perguntas e respostas. Eu faço aqui o acompanhamento no meu cronômetro. Caso você ultrapasse esse tempo aqui, eu acabo sendo um pouquinho chato e te atrapalhando, mas é para garantir que a gente consiga explorar o máximo ali no momento de perguntas e respostas, tá ok? Perfeito. Vocês conseguem visualizar? Já estão visualizando? Já estamos sim. E aí, quando você quiser começar, pode começar que eu já dou aqui o start. Tudo bem. Então, meu nome é Mauro Schweire, sou economista, né? Dediquei minha vida inteira praticamente ao mercado financeiro, tenho 44 anos, e baseado nessa experiência, nessa vivência, já fui assessor, hoje eu tenho um escritório afiliado à XP há 13 anos, tanto entendendo a dor não só do cliente final, mas a dor também do profissional na outra ponta, a gente construiu o Walker, que nasceu para ser um robô, um aconselhamento financeiro, mas para construir projetos de vidas financeiros, né? Então a gente entende que a maioria das ferramentas de finanças pessoais no Brasil hoje, eles são focados no controle, ou orçamentário, ou controle quanto está rendendo sua carteira. Porém, eles não são capazes de construir um projeto de vida integrado. A nossa missão número 1, que foi aprendida esses anos todos, que as pessoas não querem algo muito complexo, que dê muito trabalho, porque senão ela vai se sabotar. Então, a nossa missão é construir projetos de vida macros, para que as pessoas possam ter prazer nesse caminhar nos próximos 5, 10, 20, 30 anos. Tá? Então, eu não preciso repetir para vocês, né, que o problema do brasileiro é a questão das finanças, educação financeira, mas o que a gente vê é que a maioria das plataformas de planejamento financeiro que existem hoje exige que um profissional pegue na mão do cliente, sente com ele, construa o planejamento financeiro dele, que torna um modelo, né, não escalável, oneroso, demorado e muitas vezes falta padrão. O que a gente vê muito é que cada um faz de um jeito. Então, a gente está vindo para solucionar esse problema, talvez com um desafio, a gente gosta de desafio, que é o quê? Substituir, no bom sentido, o profissional nesse primeiro momento, que um robô consiga construir um projeto de vida integral para o cliente, para que o cliente possa aí sim, no momento certo, que é implementar o projeto, carteira de investimentos, seguros, previdência, consórcio, aí ter a ajuda de um profissional. E aí você vai resolver um gargalo que existe hoje de relacionamento nessas duas pontas que a gente vive diariamente. Então, como é que é a nossa solução? A gente patenteou um método onde descobre o número da sua vida, que é quanto custa todos os seus sonhos na sua de vida, e esse método é patenteado, inclusive, e a partir disso a gente entende seus combustíveis financeiros e a gente consegue, na vírgula, falar qual vai ser a sua independência, a sua aposentadoria lá na frente. São mais de 3 mil cálculos que a gente faz hoje, tá? E o modelo de negócio, ele consiste, hoje, a gente está indo para o mercado, segundo semestre agora, tudo está pronto, são 18 meses envolvendo esse algoritmo, não foi um projeto barato, mas finalmente chegamos no ponto, foi inclusive uma boa coincidência do Carlos procurar a gente agora, né, da Liga Ventos, inclusive agradecer. A ideia é que a gente comece estimulando a utilização do app através dos próprios assessores, consultores, planejadores, gerentes, que eles possam oferecer para o cliente dele baixar o aplicativo, onde o cliente, baixando o aplicativo, ele consegue construir um projeto de vida e comprar esse projeto de vida. Então, o usuário compra o projeto de vida e aí ele tem a opção de compartilhar
compartilhar esse projeto com o assessor. E a ideia é que os dois sejam guiados por um mesmo plano, para aquele negócio do cliente chegar na frente do profissional e falar, eu quero que minha carteira renda o máximo possível e ninguém sabe para que está investindo, quanto tem que render, e acaba que no final o assessor vira um culpado e o cliente vira uma vítima e não tem relacionamento de longo prazo, né? O espectador de rentabilidade apenas o cliente se torna, tá? Hoje, então, o modelo, esse aqui é um pouco do aplicativo, a gente tem uma página de vendas, onde você compra o projeto, é um valor único de R$ 789,00 ou 12 de 79, e a ideia é conseguir monetizar também os assessores, então não é uma oferta de emprego para o assessor, é eu poder chegar nos escritórios e falar, oferece para o seu cliente que não só você vai ter um projeto completo para vocês compartilharem, como eu posso de monetizar também, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática o que seria um projeto, só tirar essa barra aqui que ela está me atrapalhando. Aqui, ó. E aí eu falo para vocês, gente, o que a gente demorava 10 horas para fazer com planilhas complexas, assessores extremamente qualificados e treinados, o Walker ele faz em menos de 7 minutos de resposta, ele constrói um projeto e o cliente comprando, ele tem esse documento feito para compartilhar com todo o projeto de vida dele. Eu digo que era o meu sonho de assessor ter acesso a isso aqui. Então, tem a idade, a renda, os custos, todos os investimentos, independência financeira, meus alvos, né, o que eu quero para a minha vida de qualidade de vida e aquisição de bens. Então, não apenas um objetivo, mas tudo que eu quero na minha vida. Né? O número da minha vida, esse projeto custaria 7,5 milhões, as pessoas tomam um susto, mas um projeto inteiro e um número ele é caro. Né? Só a independência, 5 milhões de reais, normalmente é o item mais caro de um projeto. Destino da renda, todo o fluxo de tudo que vai acontecer na sua vida de forma macro. A mensagem é visão macro, que a pessoa ela comece o mês falando, eu tenho que guardar tanto esse mês, eu já fiz o projeto, guarda e relaxa, sem ficar entrando nesse micro de receita e despesa que não torna o projeto de longo prazo factível. Tá? Inclusive, os clientes, o que ele perguntava no final era, Mauro, tudo bem, mas eu tenho que guardar quanto? Né? Então, por exemplo, em 2023, esse projeto, até o final do ano, esse usuário tem que guardar 80 mil, ano que vem 92 mil, em 2025 18 mil, em 2026 ele tem que sacar 160 mil. Então não tem que ser doloroso, porque o projeto não é uma linha reta. Essa é a falha que a gente vê nos grandes aplicativos hoje. Vamos ver se vai dar tempo aqui, vou mostrar na prática, tá? Hoje, o que seria o aplicativo? Então a pessoa entrou, colocou a renda, a gente tem 7 perfis de renda que a gente entende qual é o perfil e a gente sugere, né, o custo fixo. A ideia aqui é começar a entender a sua capacidade de sobra, então já vem uma pizza sugerida e o cliente não tem que preencher, mas claro, ele pode ajustar de acordo com a realidade dele, o custo de fixa dele. Partindo da questão da renda e do custo, a gente vai entender os seus investimentos, então os investimentos líquidos, de uma forma simples, aplicações, previdência, conta corrente, se tem investimentos imóveis e se você vai receber patrimônio futuro, às vezes a venda da empresa, recebimento de herança. Depois de identificar os seus combustíveis, a gente vai partir para os objetivos, para descobrir seu número. Então a gente começa com a independência financeira, a gente também sugere valores, mas a pessoa pode ajustar, e depois a gente vai para os objetivos de qualidade de vida e aquisição de bens, que a gente já mapeou, 90% dos projetos são os mesmos, que é casa, veículos, viagens, vestuário, aniversário, presentes, festas e educação. Então, a gente consegue sugerir metade do tempo do Walker a gente gasta para esse onboard ser o mais simples possível para o usuário. Em menos de 5 minutos, ele preenche todos os objetivos com a gente sugerindo tudo. Ele pode colocar quantos objetivos ele quiser, mas o principal é a gente ter o fluxo. Então, por exemplo, veículos, carros, não é um carro. Ah, eu quero trocar de carro de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. Então, você vai ter várias trocas. Isso aí custa um valor. Então, depois de identificado todos esses objetivos, a gente vem na primeira, talvez diferencial, que é o método ano velho do aplicativo, e a gente vai falar o número da sua vida, nesse caso 5 milhões e 600, 3 milhões e meio independência, os outros 2 milhões de reais dos objetivos, e aí quando a gente vai visualizar é a primeira vez que o cliente começa a ter essa visão macro. Então só de carro são 370 mil que eu vou gastar em todo o meu projeto, de viagens 315 mil. E depois de descoberto isso, a gente consegue sim agora na vírgula ser o primeiro aplicativo do mundo a falar quanto vai ser a sua independência depois de tudo conquistado, baseado num perfil de investimento hoje conservador, inflação mais 4. Né? Então, por exemplo, no inflação mais 4, hoje, esse usuário, por exemplo, aqui, ele chegaria, depois de tudo conquistado, a um patrimônio de 2 milhões e 300, que geraria 13 mil de renda. A gente fala, ó, 13 mil é 66% dos 20 mil que você gostaria. Então, para você alcançar o que você quer de independência, a gente dá as sugestões. E aqui, gente, é uma mudança de mindset enorme nesse relacionamento assessor, consultor, planejador, gerente, seja o que for o cliente. Porque nesse caso a gente fala, olha, fulano, para você alcançar os 20 mil, seu perfil de investidor não pode ser conservador inflação mais 4, tem que ser dinâmico inflação mais 7. Está preparado ou não para ter o perfil de investidor que você precisa ter, não o que você tem? Porque aqui o cliente começa a entender que quem precisa dos juros é ele, não o assessor. Isso muda tudo.
tá? Num relacionamento de longo prazo, porque investir nada mais é do que uma ferramenta para você extrair juros. Quantos juros você precisar, não sei. Aí você vai virar escravo da ferramenta. Tanto o assessor como o cliente, tá? Mas eu não quero mudar meu perfil, então você pode poupar mais por mês 3 mil, e aí não é para um objetivo, são para todos da vida. É um alvo só, é uma mudança só. Então a gente facilita muito essa visão e esse controle para a pessoa poder focar no que ela quer boa, que é a geração de renda, né? Então depois que ela ajusta, tá acabando, tá? Depois que ela ajusta o projeto dela, o aplicativo inteiro vai recalcular, vai dar que a independência dela, se ela seguir esses passos, tá, vai conquistar, e aí todo aplicativo ele é feito para se monitorar isso, visão macro, inclusive com o Open Finance também. Mais de 20 contas, 20 instituições financeiras se conecta, que aí você vai ter os projetos, que eu já tenho um projeto de vida dos 20 anos da pessoa. Então é muito fácil monitorar, gráficos interativos, e ela pode, como eu falei, comprar o projeto, e a partir que ela compra o projeto, ela destrava todas as funcionalidades premium e ela consegue compartilhar com o profissional. E esse é o nosso desejo, a gente está muito feliz. Para o semestre que vem, a gente vai para o mercado e a gente tem certeza que a gente vai revolucionar esse relacionamento do profissional com o cliente final e que as pessoas vão ter mais prazer quando a gente fala de finanças e conquista de objetivos de médio e longo prazo. Tá bom, gente? Agradeço, obrigado. Vou deixar aqui meus contatos aqui também no final, mas seria isso. Bom, Mauro, muito obrigada aqui pela apresentação. E aí, agora, pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas aqui para o Mauro, tanto aqui no chat como abrir o microfone, tá? E aí, Mauro, enquanto que o pessoal vai se animando aqui para mandar perguntas, o que você diria que hoje seria o grande diferencial de vocês em relação aos concorrentes, enfim, as plataformas que já existem aí no mercado para os assessores? O grande diferencial, primeiro, a gente tira o peso do assessor, ele ter que fazer o projeto. Porque isso envolve, e não adianta a gente tampar os olhos, a gente envolve profissionais extremamente qualificados, a necessidade de profissionais. E o que a gente está vendo com as gerações, o que está acontecendo é que as gerações, cada vez menos, ela quer ter desconforto com o cliente. Cada vez menos ela quer lidar com objeções do cliente. E quando você faz um projeto de vida, você tem que saber provocar as pessoas, porque elas não sabem o que elas querem para a vida dela. Então você tem que saber provocar, lidar com objeção, e o que a gente vê é uma tendência dos jovens querem se afastar disso. Então, nossa ideia é falar o seguinte, olha, deixa que o robô faz o projeto, o cliente está construindo isso, então o cliente chega até você com o projeto de vida dele. E aí eu não mostrei para vocês que aqui no final do relatório tem um plano de ação, porque, como eu falei, era o sonho do assessor, que ele falou o seguinte, a carteira, a gente não sugere ainda investimentos, só as classes de ativo, para não esbarrar em questão regulatória. Mas uma instituição financeira que tem o seu produto de investimentos, ela pode ter as pizzas das carteiras. Então, a ideia é, deu a sugestão, seu patrimônio tem que render inflação mais 7, o perfil é dinâmico, a gente dá a sugestão de pizza. E embaixo a gente fala qual que é o patrimônio que ele tem que investir, quanto tem que render acima da inflação, quanto deveria fazer de previdência, VGBL ou PGBL, porque eu já sei todas as sobras do usuário de todos os anos. Eu consigo falar quanto contratar de seguro de vida, reserva de emergência, ó, nesse caso, ó, você tem que contratar 870 mil de seguro de vida, 600 para custos de necessidades temporárias, famílias, etc., e 266 de sucessão. Porém, você não deveria gastar mais R$600 por mês. Se você fosse financiar a sua casa, não passar de R$3.700 de parcela. O consórcio, não passar de R$1.200. Atrapalhar aqui, aqui tem uma pergunta que eu acho que você vai conseguir responder ela já olhando para esse material. Eu vou até pular aqui sua pergunta, Marcelo, mas eu vou fazê-la, tá? Mas é que ela está fortemente entrelaçada aqui com o que você está falando. Que é, e se o cliente não aguentar o risco necessário para cumprir esse objetivo, né? Apesar de você mostrar esse perfil dinâmico ali, como é que, enfim, você mostra para o assessor essa questão ali? Isso, no aplicativo, quando você vai lá naquela tela que eu mostrei, que é essa tela das sugestões, ele tem várias sugestões, não só aumentar o perfil de investimento dele. Então, ele tem a sugestão, ver se eu vou achar aqui, ele tem a sugestão de aumentar o perfil, ou ele tem a sugestão, aqui, ó, não consigo aumentar o perfil. E outra coisa, não é tudo ou nada, tá? O que eu estou querendo dizer? Ô, gente, desculpa. Tá aqui, ó. Tá? Não é tudo ou nada. Então, assim, aqui embaixo, eu tenho a opção de outras rendas. Então, ele pode valorizar a renda dele com 8 perfis de investidor. Aqui ele está falando, para você ter os 20 mil, tem que ser inflação mais 7. Mas lá embaixo eu tenho que reduzir a renda desejada, ele vai me dar mais 8 opções de renda. Desde inflação mais 2 até inflação mais 9. Então ele pode escolher uma outra renda.
Caso ele não queira mexer, não, é inflação mais 4. Olha, então você tem que guardar 3 mil a mais por mês. E se o usuário clicar aqui no 3 mil e colocar ajustar, ele vai levar lá para a renda e para o custo e vai falar, você vai aumentar sua renda 3 mil ou vai reduzir o custo 3 mil? Tem que ajustar. Ou não consigo guardar mais, então não vai ser os 65 anos, vai ser os 70 anos. Ele clica aqui, se ele clicar ajustar, vai jogar ele lá na independência e ele vai alterar para 70 anos. Ou não, quero reduzir a renda, entendeu? Então, essas são as opções, não tem para onde fugir. É legal que o cliente entende que a vida é dele, não é da instituição financeira, é dele, entendeu? E o que existe de gargalo enorme hoje no Brasil é isso. O cliente chega, né, querendo que o patrimônio renda muito, ou contratar um seguro na Previdência porque alguém encheu o saco dele, indicou, e o cara foi lá e ele faz para fazer. Não, é o seu projeto de vida. E ferramentas, são meios. Então, investir é um meio. É uma ferramenta para multiplicar patrimônio. Seguro é uma ferramenta. Se você não tem para que usar a ferramenta, você vai virar escravo da ferramenta, que é o que a gente vê hoje. E não existe relacionamento dos dois. Fica uma rotatividade enorme, entendeu? Mauro, atrelado ainda a esse mesmo conteúdo ali, de onde vocês tiram as premissas de risco e de retorno da plataforma? De risco e de retorno? Isso. Você diz relacionado à carteira de investimento? Acredito que sim, Alberto, se eu estiver errada, você me corrige aqui no chat, por favor. Porque assim, ó, a gente, como eu falei, eu tenho escritório de investimento, né, há 13 anos. Então, claro que hoje eu utilizo os materiais que eu tenho lá de carteira sugeridas toda virada de mês. Mas aquilo que eu falei, eu limito a colocar só as pizzas. Porém, o que determina o fluxo que eu falei, são mais de 3 mil cálculos. Imagina o seguinte, se você entrar lá na sua renda agora e falar, não ganho 20 mil, eu ganho 20.100, ele vai recalcular mais 20 anos todos os projetos, renda, menos custos, prestações, objetivos, num investimento com patrimônio atual, qual que vai ser a sua independência. Então, a gente consegue falar qual perfil você teria que ter para ter a renda que você quer. Né? Então, claro que toda a estrutura do sistema ele é deflacionado. Então, é sempre num patamar de rentabilidade de inflação mais, porque senão ia virar uma zona. Né? Mas, então, perfil de risco e retorno é o meio que perfil do padrão, entendeu? Até 6%, acima de 6% de ganho real, a gente sabe que é só no Brasil mesmo, né? Mas que não é simples de conseguir. E acima disso, 7, 8, 9, aí você vai ter que ter um perfil mais agressivo, não tem jeito. Mas é balizado a nossa história. A gente imaginou com o Paulo Guedes que isso ia ter um ajuste, mas a gente voltou agora a ter um ganho real alto na renda fixa. Então, a gente está jogando meio que o jogo da sugestão aqui do mercado, entendeu? Para falar se tem que ser moderado, conservador. Então, a gente está dinâmico. Perfeito, Mauro. Eu tenho outras perguntas aqui e eu vou pedir que você seja um pouquinho mais sucinto, tá? Tá bom. Você falou sobre o Open Finance e de qual instituição você está puxando esses dados ali para fazer o plug com o Open Finance? Clave. Que é uma startup aqui. Inclusive, pessoal, a gente já apresentou ela. Se vocês quiserem olhar o vídeo depois da apresentação dela também, é interessante. Inclusive, a gente acerta 80% das categorias de gasto. Entendeu? A gente consegue acertar. Os outros 20, o cliente ele ajusta ali. A última pergunta, que a gente já até bateu o tempo, mas só para a gente não deixar esse gostinho aqui, uma vez feita a primeira alimentação de dados, né, o diagnóstico e o plano de ações, como é feita a atualização recorrente das entradas e saídas de investimento? Tem integrações com outras plataformas? Não tem integração com outras plataformas. Na verdade, você tem dentro da página da Home um tanque onde você consegue manualmente colocar investindo ou não. E no monitor, um dos monitores é a independência financeira. Então, se onde você faz investimento, né, tiver ali entre as 20 instituições ou 25 instituições, quando vier no seu débito lá, vai ter um débito para um fundo, você consegue só arrastar lá para o tanque. Na verdade, ele vai entender que já é para independência financeira. Então, você consegue monitorar dessa sobra anual que você tem que ter, se você realmente está tendo esse débito da sua conta. Se você não tiver a instituição financeira cadastrada aqui, aí você consegue fazer manualmente. Entendeu? Perfeito, Mauro. Bom, a gente acabou aqui com o tempo de perguntas e respostas, mas muito obrigada aqui por toda a apresentação, perguntas e respostas, tá? A gente vai entrar em contato contigo posteriormente, tá? Mas, mais uma vez, muito obrigada aqui por toda a apresentação. Fica à vontade para continuar aqui no evento assistindo o último pitch que a gente tem, tá ok? Ótimo. Obrigado, gente. Agradeço a todos, viu? Tchau, Vamos tchau. juntos transformar as finanças do país. Certeza. Vamos nessa.
E aí, pessoal, agora a gente vai fazer novamente aqui o envio da enquete, então se vocês tiverem interesse em conversar com o Mauro para aprofundar um pouquinho mais ali na sinergia, fiquem à vontade para responder sim na enquete, caso não, também tem a opção de não, tá? Enquanto isso, vocês vão respondendo a enquete aqui, eu já vou dando a introdução aqui para o Ricardo da Plano, tá? A gente está indo para a última startup do dia de hoje, ela também focada aqui nessa parte de planejamento, de assessoria de investimentos. Ricardo, você já nos escuta bem? Eu não te escuto, Ricardo. E nem te vejo. O que você começou a compartilhar aqui? Ricardo? A gente não te escuta. Um minutinho aqui, pessoal, que a gente manda uma mensagem para o Ricardo para ver qual o problema que ele está tendo. Enquanto isso, fiquem à vontade aí para ir responder na enquete. E, Fernanda, sim, a gente disponibiliza depois os pitch decks para vocês, tá? E a gravação também de hoje. O Ricardo deve estar entrando aqui novamente. Voltei. Opa, agora eu te escuto. Você nos escuta bem? Sim, escuto sim, desculpa. Tive que trocar de conexão. Imagina. Bom, Ricardo, primeiro, obrigada aqui pela disponibilidade de estar hoje, tá? Aí, vi que você já está compartilhando sua tela, e aí só te relembrando um pouquinho aqui a dinâmica, né? A gente tem 8 minutos de pitch, seguido de 7 minutos de perguntas e respostas. Eu vou fazer o acompanhamento aqui do tempo no meu cronômetro. Caso ultrapasse, eu vou ser um pouquinho chata e te atrapalhar, tá? Okay. Mas, enfim, no intuito de aproveitar o máximo possível ali no momento de perguntas e respostas. E aí, a sua tela já está aparecendo aqui para mim, fica à vontade, quando você começar, eu dou o start aqui no cronômetro, tá ok? Legal, perfeito, vamos lá, começando então. Obrigado a todos, pessoal, prazer, sou Ricardo Hiraki, sou um dos 3 founders aqui da Plano, depois vou falar sobre a bagagem de cada um. A Plano é uma startup que a gente costuma dividir o nosso propósito em 2 pilares. O primeiro pilar é o pilar da saúde financeira, a gente tem uma plataforma que eu vou detalhar mais sobre ela. Ricardo, mais engajamento produzimos, mais dados levamos para detalhar um pouquinho com mais detalhes. A gente visita os 2 pilares, o assunto de saúde financeira e mais o pilar de Open Finance sobre isso. O problema social dá para passar de modo mais breve, 100 milhões de brasileiros, 2/3 estão negativados, 90% têm dificuldade de salvar dinheiro recorrentemente, né? A gente vê que é um problema grave de saúde financeira dos brasileiros. E a Plano está muito focada no público de 25 a 44 anos, renda familiar de 3 a 10 salários, BCD e aquele público que não salva dinheiro recorrentemente, principalmente aquele que está levemente endividado ou que fica perto do zero. Então, é um público que é massivo, mais de 80% das pessoas ficam nessa inércia financeira, e a gente quer mover essas pessoas para terem hábitos e passarem a falar com recorrência e conhecer minimamente sobre investimentos, né, para então entregar para quem consegue fazer esse trabalho melhor de investimentos posteriormente. Tá? Bom, a nossa solução, a gente entrega em 2 canais B2B, que a gente divide em 2 verticais. O primeiro canal a gente entrega no formato White Label embedável, que eu vou detalhar alguns cases que nós tivemos aqui com o Banco BB Digital, Brasil Seguros, Mafra Serviços. Então, a gente tem alguns cases bastante interessantes do que a gente entrega nessa versão White Label, né? E eu vou mostrar agora um pouquinho mais da solução do ponto de vista do usuário final. E aí vocês conseguem entender como que a gente produz esses dados e como que a gente entrega a nossa solução para o cliente dessas corporações que nos contratam, tá? Bom, como começa a solução do ponto de vista do usuário final? Lembrando que ela pode estar White Label embedável, a nossa solução, tá? A gente faz um onboard do usuário através de conexão de contas, pode ser pelo caminho regulado ou não regulado. A gente participou, inclusive, do programa do Banco Central ali em dezembro passado. E a gente entende que existem lacunas dentro do orçamento do usuário quando ele faz conexão de contas. E a gente viu isso em case com concorrentes passados. A gente usa um chatbot, que tem uma IA, que passa a fazer, olhar o orçamento do usuário que a gente trouxe ali das conexões de contas e fazer perguntas para completar as lacunas. Com isso, a gente consegue produzir um orçamento familiar ou do indivíduo muito mais completo. Foi o que a gente validou isso ao longo ali com mais de 50 mil usuários, né? E o usuário gera muito mais engajamento desse modo. A gente consegue identificar o perfil do usuário através do nosso algoritmo e tem um outro algoritmo que passa a propor tarefas para esse usuário melhorar a saúde financeira dele. Então, para aquele usuário que está desequilibrado financeiramente ou não salva dinheiro e precisa ocupar um espaço ali pensando em investimentos, a gente começa a olhar o orçamento do usuário e passa a propor para eles, você poderia trocar uma dívida cara por uma mais barata e diluída.
Você poderia tirar algumas taxas, poderia tirar uma TV a cabo e deixar só streaming e salvar R$150. E desse modo ocupar a sua caixinha de investimentos ali com o que você está colocando de objetivos. Você poderia controlar melhor o consumo do cartão de crédito de 3 mil para 2,5 e desse modo ocupar um pouco melhor ali também a parte de investimentos. Então, esses são alguns exemplos do que a nossa IA vai trabalhando. A gente está conectado ao Open não regulado, a gente usa alguns prestadores de serviços, entre eles a Plug, a Clavi, Finance Stack, e a gente também está no caminho regulado. Então, quando é uma instituição financeira que nos contrata, a gente consegue usar diretamente a autorização deles ali para a gente ter acesso ao Open Finance regulado nesse caminho, tá? A gente tem gatilho de economia comportamental para dar mais engajamento ao usuário final, tem conteúdos autorais voltados à educação financeira e explicar sobre investimentos. A parte de conteúdo, que são diversos formatos, vídeos, textos, áudios, ela acontece de acordo com o perfil do usuário. Então, se a gente entende que ele está no perfil endividado, a gente concentra mais conteúdos voltados à educação financeira que tenha relação com o orçamento desse usuário. Por exemplo, um financiamento imobiliário, dívidas de crédito pessoal. Então, quando ele começa a mover o perfil dele para chegar no superavitário, no ponto de equilíbrio, a gente vai trocando esses conteúdos para ele ir entrando nesse caminho de salvas ali de dinheiro. O formato que a gente aprendeu, a gente era educador financeiro nos nossos primeiros 2 anos, Ricardo, hoje a gente tem 3 anos e meio de história. Só um minutinho. Você pode fechar sua câmera, que tá dando umas falhas aqui, às vezes a gente está ficando sem sua conexão, tá joia? Por favor. Obrigado para quem falou aí. Boa. Bom, tá aqui. A gente nasceu no canal. E hoje a gente divide nosso canal B2B em 2 verticais. A gente entra com benefício ao segurado, entra com benefício aos colaboradores de empresas, né? E a gente entrega ali no formato de B2B inovação, que é o formato white label que a gente faz essa entrega hoje para corporações como o Banco BV. A ideia aqui é transformar nossa solução no caminho de dados, que eu também vou mostrar um pouquinho mais esse caminho de dados que a gente vai entregando para ativar mais os clientes, o CRM conhecer mais o usuário, dados voltados a comportamento, tá? Bom, evoluindo um pouquinho mais, esse é meu terceiro empreendimento. Tive êxito numa rede de varejo, numa agência de marketing digital, que entregava para farmacêuticas. Somos 25 pessoas full aqui na empresa. Se o áudio estiver muito ruim, eu posso ir falando mais devagar, repetindo, tá? A gente está num ecossistema com Cubo, Distrito e Habitado em Nova Bra. Tivemos um prêmio de educação financeira, solução escalável pela Febraban, democratização do Open Finance pela Associação Brasileira de Bancos e tivemos o programa de aceleração do Banco Central, dados regulados do Open Finance, tá? A gente está numa ação de uma rodada da CID, a nossa segunda rodada de investimentos. A gente está investindo bastante no assunto de dados e hoje a gente divide dados em 3 verticais aqui principais. Então, são novos dados financeiros do usuário, que a gente coleta ali do orçamento do usuário, né? A gente enriquece dados já existentes e produz dados voltados ao comportamento do usuário dentro da nossa solução, se o usuário é mais engajado. Então, só dando alguns exemplos, quando a gente fala de enriquecer dados, a gente vê que o mercado ele olha muito o endividamento do usuário, mas a gente quer que o mercado também passe a olhar os compromissos e despesas fixas dessas pessoas e o quanto já tem dali direcionado para a caixinha de investimentos, que é o que compõe o orçamento da família, né, nesse sentido. E quando a gente pensa em dado de comportamento, só para dar alguns exemplos, a gente quer mostrar para ele o quanto que o usuário aceitou de tarefas, o quanto que ele estava engajado, o que ele leu de conteúdos. Então, esses dados a gente leva para um Analytics ou para uma API de saída de dados para a corporação que nos contrata, e ela passa a ter o time de CRM, time de produtos, passa a ser mais efetivo ali na sua comunicação nesse caminho. Um case, aproveitando já a parte final, né, da apresentação, é o que a gente fez com a Brasil Seguros. A gente entrava como benefício ao segurado prestamista, quem tinha uma dívida lá no Banco do Brasil. A Brasil Seguros ofertava a nossa solução, e o nosso foco era transformar essas pessoas com dívidas para clientes, por exemplo, da Brasil Prev, ou de torná-los ali superavitários. E isso a gente conseguiu comprovar e teve um bom impacto ali gerado nesse intervalo, tá? Hoje, há plano em números para compreender mais sobre... Você travou aqui, Ricardo? Perdi a conexão com o Ricardo. A gente está numa segunda... Perfeito. Bom, acho que encerrei também. Beleza. Deixa eu ver se você pode falar novamente para ver se a gente conseguiu te escutar. Ricardo? Oi, tô aqui. Ah, beleza. Bom, se você quiser terminar o que você estava falando, só para a gente não... Tranquilo, acho que tá bem ruim a conexão. Eu tô com um problema aqui na conexão, acho que o pitch tá já completo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade a todos. Obrigado, bom, Ricardo. Agora a gente vai abrir aqui para o momento de perguntas, tá, pessoal? Então fiquem à vontade para mandar aqui no chat, enfim, eu também abri o microfone.
E aí eu acho que a primeira pergunta aqui que a gente tem, Carla, é que você citou algumas seguradoras, poderia detalhar exatamente com que objetivo elas te usam, né? Utilizam a plataforma de vocês. Falhou bem na hora em que você estava falando dessa parte de seguros. Ah, perfeito. Bom, obrigado pela nova oportunidade, então, de falar sobre elas. Bom, no caso da Brasil Seguros, a gente entra como benefício do segurado prestamista, né? O case que nós tivemos ali era o quê? Entrar para essas pessoas que tinham dívidas, né, que contrataram automaticamente esse seguro, e levá-los para o produto de previdência privada, né? E esse é um case que a gente teve bastante sucesso. Em torno de 8 meses, a gente conseguiu mover 20% dos usuários que usaram a nossa solução para dentro da previdência privada, além deles conhecerem mais ali o usuário do ponto de vista de tarefas, saúde financeira. Então, enriqueceu bastante o CRM ali dentro dessa POC. Hoje a gente está na fase do primeiro contrato de produção rolando lá na Brasil Seguros, né, nesse caminho. Na Mafre Serviços, a gente entra com o benefício de quem recebeu o prêmio do seguro, né, nesse caminho. Agora a gente está numa fase exploratória de dados. E aí o time de dados, o time de produtos e CRM deles estão explorando com esses novos dados que eles estão coletando, como que eles podem produtizar, como que eles podem ofertar isso dentro do mercado, de algum outro caminho, né? Esses são alguns exemplos do que a gente fez com essas duas seguradoras. Tem um outro que eu acho interessante, assim, nesse sentido, né? É um banco digital, esse é novo, né? Está na fase ali ainda que a gente está estruturando a POC. Eles precisam aumentar a parte deles de captação, né? De recursos no mercado. Então, eles querem identificar como que está hoje ali o perfil dos usuários e transformar esses dados ali no caminho que o time de produtos passa a ofertar produtos de investimento. Então, é um banco digital bastante focado dentro do assunto de corretoras, né, também. Ô, Ricardo, acho que você conseguiu aqui responder a pergunta. E aí, pessoal, fica à vontade para mandar outras perguntas aqui no chat ou abrir o microfone. Enquanto o pessoal vai mandando, Ricardo, o que você diria hoje que seria o grande diferencial de vocês com relação aos seus concorrentes, né? Enfim, você já trouxe um pouco ali na apresentação, mas se você conseguisse citar ali em 2, 3 pontos, o que seria esse grande diferencial? Não, bacana. Acho que assim, a gente tem uma boa solução ali engaja os usuários, pessoas, times de tecnologia, time de dados, e é uma solução que entrega bastante dados a quem nos contrata dentro do canal B2B2C, né? Então, é bastante válido na hora para eles produzirem. Ricardo, está falhando aqui bastante o seu áudio. Eu vou sugerir aqui, pessoal, caso vocês tenham outras dúvidas que a gente possa tirar com o Ricardo, que vocês me enviem ou mande aqui no chat, ou mesmo na enquete, para que a gente consiga repassar para o Ricardo. Você nos escuta, Ricardo? Não sei se está travando bastante. Sim. Eu estou aqui. Para mim está mais de boa, eu acho. Acho que agora voltou, se você quiser continuar respondendo. Eu comentei em 3 pontos breves, então. Acho que uma solução que engaja o usuário impacta, comprovadamente. A gente tem uma estrutura de startup um pouquinho mais evoluída, hoje somos 25 pessoas, segunda rodada de investimento, né? E tivemos experiência com grandes corporações. E o terceiro ponto são os dados. Acho que os dados ali a gente começa a construir, comprovar e entregar para os nossos clientes um caminho de Open Finance para ser produtizado. Então, eu diria que a gente tem esses 3 diferenciais que a gente aprendeu bem com o tempo e a gente está bastante engajado nesse foco. Perfeito, Ricardo. E aí, pessoal, enfim, se vocês tiverem mais alguma dúvida, fica à vontade para mandar aqui. Ricardo, queria super te agradecer aqui por toda a atenção e a apresentação, tá? Depois a gente vai entrar em contato contigo, enfim, também se tiverem outras dúvidas a gente encaminha. Mas, mais uma vez, te agradecer por toda a atenção hoje, tá ok? Perfeito, eu que agradeço. Obrigado. Foi mal a conexão. Abraço, tchau, bom trabalho a todos. Imagina, gente, isso acontece mesmo. Gente, agora a gente vai novamente mandar aqui a enquete. Caso vocês tenham interesse em conversar com o Ricardo para conhecer um pouquinho mais sobre a Plano, fiquem à vontade em responder sim, tá? A enquete já está sendo lançada aqui. Enquanto isso, também queria convidá-los aqui para o nosso próximo evento, porque a jornada de inovação aqui de inovação aberta da Ambima continua, tá? No dia 14/6, a gente vai ter um momento ali que que a gente chama de showcase, talk, onde a gente chama pessoas do mercado para falar sobre inovação. Então, a gente vai falar sobre cultura e inovação, então como fomentar na sua empresa. Então,
Contamos super com a presença de vocês, fiquem à vontade aqui para ler o QR Code, a gente também vai enviar no e-mail. Em relação à apresentação de hoje, a gente vai disponibilizar todos os pitch decks das startups para vocês, tá? Nos próximos dias. Queria mais uma vez agradecer-vos a todos que estiveram aqui. Lembrem de, enfim, seguir a gente aqui na Ambima, na Liga também. O material, a gravação do dia de hoje também vai ficar disponível no YouTube da Ambima. E bom, pessoal, espero ver vocês aqui no nosso próximo encontro, que vai ser o Talking falando sobre cultura e inovação.